Atributos da dor abdominal. Apesar dos avanços em recursos de imagem, o componente inicial mais importante na avaliação do paciente com dor abdominal é a obtenção da anamnese. Somente através da história clínica vão se reconhecendo características e padrões das causas mais comuns de dor abdominal. E a atenção a estas características pode levar a um diagnóstico preciso e rápido, ou na exclusão de doenças importantes do diagnóstico diferencial, além de direcionar os exames diagnósticos a serem solicitados e aumentar a confiabilidade nos mesmos. As principais características ou atributos da dor abdominal são a cronologia, a localização e radiação, seu caráter, sua intensidade, a presença de fatores atenuantes ou de agravamento e a presença ou ausência de sintomas associados e a história médica pregressa. A importância no julgamento diagnóstico é tal que esses atributos merecem considerações mais detalhadas. Cronologia refere-se ao início da dor abdominal. A dor que tem início súbito, que é severa e bem localizada, sugere ser devida a uma complicação intraabdominal, como ruptura de víscera oca, infarto mesentérico ou ruptura de aneurisma. Estes pacientes geralmente lembram do exato momento do início da dor. A progressão da dor é um fator temporal relevante, podendo ser autolimitada nas gastroenterites ou progressiva, como na apendicite aguda. A duração da dor é outro fator importante. Pacientes que apresentam dor por períodos prolongados têm menor probabilidade de apresentar doença aguda a ameaçar sua vida, em contraste com aqueles cuja dor evolui em horas ou dias. Deve-se ainda considerar alterações na natureza da dor, desde períodos de intermitência à constância, até atingir seu pico de intensidade, bem como possíveis variações diurnas. São elencadas algumas patologias que caracteristicamente têm seu início de forma súbita. A destacar uma úlcera péptica perfurada, uma gravidez ectópica, ou mesmo patologias extra-abdominais, como infarto agudo do miocárdio. Algumas patologias evoluem de minutos a horas. Os casos mais emblemáticos são a cólica biliar, colicistite e cólica renal. Aqui também se inclui a apendicite. Patologias que evoluem em horas incluem a pancreatite, a apendicite, a salpingite, a gravidez ectópica antes da sua ruptura. Existem observações que sugerem que uma dor que persiste por mais de 6 horas possivelmente tem resolução cirúrgica. A localização e irradiação. Deve-se mentalizar o abdômen e suas divisões topográficas e os órgãos e estruturas normalmente nelas contidas. Deve ser solicitado ao paciente que indique o local exato da dor, sempre tendo em mente que determinado estímulo doloroso pode ter origem visceral, parietal ou mesmo uma dor referida. Mudanças na localização durante um certo período pode indicar a evolução de alguma complicação, como ocorre no caso da apendicite, cuja dor de início visceral é percebida difusamente em região periumbilical e posteriormente migra para a fossa ilíaca direita. Aqui tem uma imagem das divisões topográficas mais classicamente utilizadas e as patologias relativamente a estas regiões estão
espelhadas no quadro a seguir. Em relação ao caráter da dor e a sua intensidade, a dor abdominal aguda geralmente segue um de 3 padrões. Dor que deixa o paciente prostrado, incapacitando fisicamente, pode sugerir uma doença com risco de morte, como uma víscera perfurada, uma ruptura de aneurisma ou pancreatite severa. Dor que se inicia com cólicas, com padrão sinusoidal de períodos de intensa dor alternando com períodos de alívio, sugere origem intestinal ou cólica renal. Náuseas e vômitos são sintomas característicos dessas condições. O terceiro padrão é aquele que se inicia com localização vaga, imprecisa, mal localizada e que se vai intensificando até se localizar, como se observa em processos inflamatórios como apendicite e diverticulite. Por vezes, a dor é descrita como queimação ou azia, sugerindo origem péptica, descrita como enrasgadura, apontando para a ruptura de aneurisma da aorta abdominal, e às vezes em peso relacionada com pancreatite. A intensidade de uma dor fala mais a favor da gravidade do processo do que apontar algum diagnóstico. Né? Nesta situação de intensidade, de percepção de intensidade, podem influir valores raciais e culturais. Um outro atributo importante são os fatores de alívio e piora da dor abdominal. A relação da dor abdominal com mudanças posturais, alimentos, atividade intestinal e estresse podem fornecer pistas diagnósticas importantes. Pacientes com peritonite permanecem imóveis no leito, inclusive com incursões respiratórias menores, para não exacerbar sua dor. Enquanto aqueles com cólica, por exemplo, nefrética, se encontram agitados em procura de uma posição de alívio. Certos alimentos exacerbam crises de dor, como você pode observar no desenvolvimento de cólica biliar após ingestão de alimentos gordurosos. A dor da úlcera duodenal pode ser aliviada com a ingestão de alimentos, enquanto que na úlcera gástrica ou isquemia mesentérica crônica, a dor pode ser exacerbada com a alimentação. O alívio da dor com ingestão de leite ou antiácido sugere doença do refluxo gastroesofágico. E a piora com o decúbito, especialmente o direito, também aponta para esta possibilidade. Processos retoperitonais e pancreáticos podem levar à postura de flexão das pernas sobre o abdômen para induzir algum alívio. Na síndrome do intestino irritável, a defecação e a eliminação de flatos costumam aliviar o desconforto. Sinais e sintomas associados referem-se à presença ou ausência de sinais que podem apontar para determinado diagnóstico. Devem ser solicitadas informações sobre a presença de sinais constitucionais, como febres, calafrios, perda de peso, mialgias, artralgias, e sinais digestivos associados, como anorexia, náusea, vômitos, flatulência, diarreia, constipação, além de sinais como icterícia, alteração na cor das fezes, alterações menstruais e gravidez. A presença de vômitos claros sugere obstrução de saída gástrica, enquanto vômitos fecaloides sugerem obstrução distal do intestino delgado ou do cólon. Vômitos seguidos de dor abdominal geralmente são observados em doenças clínicas, enquanto vômitos precedidos de dor apontam para doença cirúrgica. A história mórbida pregressa, quando o paciente relata experiência prévia com sintomas similares, sugere problema recorrente, como pode ser observado em pacientes portadores de cólica renal, obstrução parcial do intestino delgado
ou doença inflamatória pélvica. Pacientes com doenças sistêmicas, como esclerodemia, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome nefrótica, porfiria ou anemia falciforme, frequentemente apresentam queixas abdominais como manifestação da doença subjacente. Finalmente, a dor abdominal pode se dever ao uso de medicamentos tomados devido a outras doenças. Uma observação clínica que já foi comentada, mas que às vezes é esquecida, é que um paciente que apresenta dor abdominal precedida de vômitos tem a chance maior de ter uma doença de resolução clínica. Enquanto a dor abdominal segue-se vômitos, o paciente teria maior possibilidade de ter uma evolução cirúrgica para a sua solução.